Vamos lá, pessoal. Bora aprender inglês junto com o livro, né? Vamos começar aprendendo com João 1. João 1. The world became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. He was with the God in the beginning. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mas sem ele nada do que existe teria sido feito. In him was life. Nele estava a vida. And that life was the light of all mankind. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Não, vamos lá, vamos voltar. In him was life, and that life was the light of all mankind. Nele estava a vida, e ela era a luz dos homens. Agora vem versículo 5. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. There was a man sent from God, whose name was John. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. He came as a witness to testify concerning that life. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, so that through him all might believe, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. He himself was not the light. He came only as witness to the light. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Ele estava, versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Ele ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. New International Version 10, versículo 10. He was in the world, and through him, the world was made for him. The world did not recognize him. Versículo 11. He came to that which was his own. Veio para o que era seu, but his own did not receive him. Veio para o que era seu, mas contudo os seus não o receberam. Yet to all who did receive him, contudo, aos que receberam, to those who believed in his name, aos que creem no seu nome, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.
descent, os quais não nasceram de sangue, nor of human decision, or a husband's will, nem pela vontade de homem algum, but born of God, mas nasceram de Deus. The Word became flesh, aquele que é a palavra, and made his dwelling among us, tornou-se carne e viveu entre nós. The Word became flesh, aquele que é a palavra tornou-se carne, and made his dwelling among us, e viveu entre nós. We have seen his glory, vimos a sua glória, the glory of the one and only Son, como do unigênito vindo do Pai, full of grace and truth, cheio de graça e de verdade. John testified concerning him. João dá testemunho dele e exclama: This is one I spoke about when I said, este é aquele quem eu falei. He who comes after me has surpassed me. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, because he was before me, porque já existia antes de mim. Out of his fullness he have all received, todos receberam da sua plenitude, grace in peace of grace, already given, graça sobre graça. For the law was given through Moses, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Grace and truth came through Jesus Christ. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. No one has ever seen God. Ninguém jamais viu Deus. But the one and only Son, mas o Deus unigênito, and who is himself God, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known, que está junto do Pai, o tornou conhecido. John the Baptist denies being the Messias. João Batista nega seu Cristo. Now, this was John's testimony when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? He did not fail to confess. Ele confessou e não negou, but confessed freely.
I am not the Messiah. Não sou o Cristo. They asked him, then who are you? Are you Elisha? Então, quem é você? Yes. He said, I am not. Não sou, disse. Are you the prophet? É o profeta? He answered, no. Não, respondeu. Finally, he said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. What do you say about himself? O que diz a respeito de você mesmo? John replied in the words of Isaiah the prophet. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. I am the voice of one calling in the wilderness. Eu sou a voz que clama no deserto. Make straight the way of the Lord. Endireitem o caminho para o Senhor. Now the Pharisees who had been sent. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram. Why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet? Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? I baptize with water, John replied. Então, por que eu batizo com água? João respondeu. But among you stands one you do not know. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. He is the one who comes after me. He is perhaps of whose sandals. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. I am not worthy to untie. This all happened at Bethany, on the other side of the Jordan. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, where John was baptizing, onde João estava batizando. John testifies among Jesus, o Cordeiro de Deus, ou João testifica sobre Jesus Cristo. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. This is the one I meant when I said, Este é aquele de quem eu falei quando disse, A man who comes after me has surpassed me, because he was before me. Vem homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be relieved to Israel. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água.
Then John gave this testimony. Então João deu o seguinte testemunho: I am the Spirit come down from heaven as dove and remain on him. Eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: The man on whom you see the Spirit come down and maintain and remain in the one who will baptize with the Holy Spirit. Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. I have seen and I testify that this is God's chosen one. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. John, disciples follow Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus seguem, que eram discípulos de João, seguem Jesus. The next day, John was there again with two of his disciples. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois de seus discípulos. When he saw Jesus passing by, he said, Look, the Lamb of God. Quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Turning around, Jesus said them following and asked, What do you want? Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiram, perguntou-lhes, O que vocês querem? They said, Rabbi, which means teacher. Where are you staying? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Come, he replied, and you will see. Venham, ele respondeu, e verão. So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que estavam seguindo João. O que João dissera e que haviam seguido Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him. O primeiro que ele encontrou foi Simão e seu irmão, e lhe disse, We have found the Messiah. Achamos o Messias. That is the Christ, que significa o Cristo. And he brought him to Jesus. Então ele o levou a Jesus. Jesus looked at him and said, You are Simon,
son of John, you will be called Cephas. Você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que significa Pedro, which, when translated, is Peter. Jesus calls Philip and Nathanael. The next day, Jesus decided to leave the Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe e disse, "Siga-me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Filipe, como André e Pedro, estava na cidade de Betsaida. Philip found Nathanael and told him. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, "We have found the one Moses wrote about the law." Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. And about whom the prophets also wrote. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Jesus de Nazaré, filho de José. Nazareth? Can anything good come from there? Natanael perguntou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Come and see, said Philip. Venha e veja, disse Felipe. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, "Here truly is an Israelite, in whom there is no deceit." Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. How do you know him? How do you know me? Natanael asked. Natanael perguntou, de onde você me conhece? Jesus respondeu, Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree, before Philip called you. Eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Then Nathanael declared. Então Natanael declarou, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus said, you believe because I told you. I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores que essa. He then added. Então acrescentou. Very truly I tell you, em verdade lhes digo, you will see heaven open, que vocês verão o céu aberto, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man, e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem.